Dando continuidade às nossas aulas de eletricidade em corrente contínua, nessa aula, aula 2, mostraremos os condutores metálicos, que são de longe os mais usados em eletricidade e eletrônica. Na aula passada nós falamos que a corrente elétrica ela existe porque o material permite, ou melhor dizendo, o material possui portadores de cargas livres. No caso de um metal, um condutor metálico, eles conduzem a corrente elétrica porque os portadores de carga livres são os elétrons livres, que são os elétrons da última camada que não estão presos ao núcleo, eles estão livres, daí o nome, elétron livre. Se a gente pudesse ver o interior de um metal, qualquer metal, nós veríamos algo parecido com isso. O núcleo positivo do átomo, né, positivo porque ele vai ter mais carga positiva do que negativa, né? Não esqueça que os elétrons da última camada estão se movimentando. E é uma movimentação caótica em todas as direções. Observem aqui, obviamente, que está no plano, mas ele também tem uma movimentação em 3D. Elétron livre e o núcleo positivo do átomo do metal, portanto, o íon do metal, não é? Então, os elétrons estão se movimentando em qualquer direção. A gente chama esses elétrons, né, formam uma espécie de nuvem eletrônica que envolve os íons do metal. O que acontece quando não tem tensão nenhuma aplicada? O que a gente tem é uma movimentação caótica, que no caso tem uma animação, né? Então esses elétrons livres estão se movimentando em todas as direções. E isso é função da temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica, maior esse movimento. O que acontece quando nós aplicamos uma tensão nos terminais desse condutor? Por exemplo, o polo da bateria está aqui, ó, do lado direito, e aqui é o polo negativo. Nesse caso, nós vamos ter uma orientação no movimento desses elétrons livres, indo do polo negativo da bateria para o polo positivo. A gente chama essa corrente de corrente eletrônica. Então, entre uma extremidade e a outra, existe uma tensão, ou DDP. Os isolantes, eles não permitem a passagem da corrente porque, mais uma vez, não tem portadores de carga livre. Tá? São muito úteis os isolantes. Né? São usados para impedir o fluxo de corrente de um ponto até o outro. Portanto, são usados para controlar a energia elétrica e isolar. Aqui, por exemplo, uma chave mecânica, que está aberta. Quer dizer, isso aqui é um condutor, isso aqui é outro. Esse condutor ele pode fechar, observe, em função aqui da movimentação que for feita, mecânica. Então, você pode controlar o fluxo de energia que vai da bateria até a lâmpada, por exemplo. Né? Vamos supor que eu pudesse, então, colocar uma lupa, claro, isso não é possível, e poder enxergar o movimento desses elétrons. O que nós veríamos seria exatamente isso. Aqui tem a bateria, né, que gera a DDP, que vai provocar esse fluxo de cargas, de elétrons. Isso aqui é o condutor, portanto ele tem cargas livres, que no caso são os elétrons livres, e aí esses elétrons vão se deslocar do polo negativo, vão percorrer o condutor e vão voltar para a bateria, onde vão ganhar mais energia para percorrerem o circuito. Então, elétrons se movimentando.
íon do átomo de metal, do metal. Então, íon de cobre, íon de alumínio. Bem, a intensidade da corrente elétrica dá uma ideia do quanto o fluxo de elétrons é maior ou menor. Então, vamos supor que nós temos um condutor no qual é aplicada uma tensão nas extremidades, portanto, nós vamos ter um fluxo de elétrons livres. Como é que pode ser medido esse fluxo? Em princípio, eu poderia medir elétrons por segundo, só que o número é muito alto. Tá? Então, não é assim que se faz. Aqui nessa altura, nós podemos introduzir o conceito de corrente convencional, ou sentido convencional. Então, num circuito, nós vamos indicar o sentido convencional, que é contrário ao sentido de movimentação dos elétrons livres. De fato, o que a gente tem é o sentido real, o sentido eletrônico. Mas, devido a questões históricas, o sentido que é adotado é o sentido contrário. É como se as cargas que se movimentassem fossem cargas positivas. Lembra lá na aula anterior que a gente comentou isso? A intensidade da corrente, melhor dizendo, a intensidade média da corrente, é calculada dessa forma. Imagina que você fica postado aqui olhando para esse fluxo, se você pudesse olhar, você contaria qual é a quantidade de carga que passa através de uma secção transversal, uma quantidade de carga ΔQ em coulombs, e qual é o intervalo que essa carga, quantidade de carga, levou para passar. Aí você vai especificar a unidade, coulomb por segundo. Seria parecido com o que acontece numa rodovia. Imagina que você está às margens de uma rodovia e você está incumbido de medir o fluxo médio de veículos. Então você fica lá durante 1 hora, por exemplo, e conta. Você viu passar 400 veículos. Então a informação que você vai passar adiante é: eu medi um fluxo de 400 veículos por hora, 400 carros por hora. No caso da intensidade da corrente, poderia ser elétrons por segundo, mas a quantidade é muito alta, não fica prático. Ao invés disso, você associa aquele número de elétrons à quantidade de carga correspondente, em coulombs, como a gente já viu. Então, a unidade de intensidade de corrente é o ampere. O que é ampere? O ampere. 1 ampere, se a intensidade da corrente num condutor for 1 ampere, significa que a cada segundo que passa, a gente vê passar 1 coulomb de carga. E como nós vimos, 1 coulomb de carga corresponde a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então eu perguntaria, o que é mais fácil falar? Que a intensidade da corrente é 1 ampere, que a intensidade da corrente é de 1 coulomb por segundo, ou que a intensidade da corrente é de 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons por segundo. É a mesma coisa. Mas é muito mais fácil dizer que a intensidade é 1 ampere, tá certo ou não? Dessa forma, 2 amperes significa o quê? 2 coulomb por segundo. A cada segundo que passa, eu vejo passar 2 coulombs de carga. Para medir a intensidade da corrente, a gente usa um aparelho chamado amperímetro. Amperímetro, né? Aqui nós temos 2 exemplos de amperímetro, né? Analógico, mas a gente usa muito o amperímetro que vem no multímetro, que é um instrumento digital ou analógico, né? Então aqui nós temos um exemplo. Ó. Então aqui tem o multímetro, a chave de seleção aqui, ó, tá vendo? Essa chave aqui ela gira, né? Ela está apontando para amperes contínuo, né?
Aqui a gente não tem, mas tem amperes alternado. Então ele está apontando para amperes, exatamente para 20 miliamperes. Né? 200 micro, 20 mili, 200 mili. Aqui é o circuito no qual eu desejo medir a intensidade da corrente. E para medir a corrente eu tenho que abrir o circuito. Tenho que arrancar aqui o condutor vermelho e no lugar dele eu venho e coloco o amperímetro. Tá? Então tem os dois terminais do instrumento. Então, eu coloco de tal forma que o polo positivo, que é o vermelho, ó, vai no polo positivo da bateria. E aí a corrente, não esquecer que isso aqui é o sentido convencional, a corrente vai percorrer o instrumento, depois sai, percorre a lâmpada e entra no gerador novamente. Aí fica fazendo esse movimento até, obviamente, a bateria sofrer um desgaste. Então, amperímetro. Tá? Então, o seletor de escala, a escala de corrente contínua, né? A corrente contínua. Exemplo, durante 5 segundos, a secção de um fio, eu vi passar, eu fiquei lá na beirada do fio, né? E vi passar uma quantidade de carga de 10 coulombs, 10 coulombs de carga. Qual é a intensidade média da corrente no fio? Qual é a quantidade de elétrons? Então, a quantidade de carga é 10 coulombs, né? O intervalo de tempo é 5 segundos. Então, a intensidade média é ΔQ dividido por ΔT. 10 coulombs dividido por 5 segundos, 2 coulombs por segundo, que é 2 amperes. Isso corresponde a que quantidade de carga? Ora, quantidade de carga é o número de elétrons, né? Vezes a quantidade de carga que cada um carrega. Então, N vai ser igual a 10 coulombs dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aqui é menos 19, tá? Esqueci de colocar aqui o sinal de menos. Então, quando vai para cima, fica mais 19. Se você fizer essa conta aqui, 10 dividido por 1,6, pode fazer, isso dá 6,25. Então, a quantidade de elétrons que passou através de uma secção do fio durante 5 segundos, é essa aqui a quantidade. Da mesma forma que para o volt, o ampere tem submúltiplos, né? E múltiplos, miliampere, microampere, nanoampere, né? Múltiplo, quiloampere, megaampere, gigaampere. Então, por exemplo, eu escrevo que I é igual a 2 ampere, que I é igual a 1.200 ampere, ou 1,2 quiloampere. Observe o K minúsculo. I é igual a 0,005 ampere, ou I é igual a 5 mili, né? Que é 5 vezes 10 a menos 3. Bem, o que é circuito elétrico? Bem, circuito elétrico é o caminho percorrido pelas cargas, pela corrente elétrica. Tá? O nome está dizendo circuito. Então, aqui nós temos um circuito que tem uma bateria, quer dizer, um gerador, tem uma lâmpada, que é o receptor, e tem um elemento controlador, que é um interruptor. No caso, ele está aberto. Quando o interruptor é ligado, então, energia vai ser fornecida para a lâmpada que acende. Então, tem uma corrente, né? Depois nós vamos aprender a calcular essa corrente em função dos elementos de circuito. Então, isso é um circuito. Então, o objetivo desse curso é estudar, né, as correntes, as tensões, os elementos de circuito. Aqui eu fiz uma animaçãozinha onde está um circuito, né? Obviamente que não tem nenhum elemento, é só um fio ligando o polo positivo ao polo negativo. E nós temos aqui a corrente eletrônica, quer dizer, o que tem de verdade física, né? É um fluxo de elétrons livres que vai do polo negativo, que tem excesso de elétrons, para o polo positivo. E aqui o mesmo circuito, porém indicando
o fluxo de cargas positivas, portanto, o sentido convencional. Tudo se passa como se as cargas que se movimentam fossem cargas positivas, tá? A eletricidade, as leis da eletricidade, da eletrônica, elas não mudam por isso. Então, a partir de agora, toda vez que a gente indicar uma setinha e I, né, a intensidade da corrente, esse é o sentido convencional. Não esquecer, portanto, hein? Aqui uma observação, alguns livros, principalmente em inglês, são poucos, mas existem. Eles indicam o sentido eletrônico. Portanto, é contrário ao sentido convencional. De novo, eu fiz aqui uma animação. Tá? Então, a gente tem aqui o gerador, o receptor, o fio, né? O fio condutor, o voltímetro, né? Que é o instrumento que mede a DDP, e o amperímetro, como é que ele deve ser ligado. Ok? Quando for preciso, eu não tenho que ficar desenhando, né? Lâmpada, bateria, eu tenho que colocar o que? A simbologia. Eu tenho que desenhar o esquemático. Então a gente tem que aprender quais são os símbolos. Então, por exemplo, aqui ó, o símbolo de uma chave simples, chave de 2 posições, lâmpada, bateria, pode ser aquele outro símbolo, fusível, tem outra simbologia, né? Aliás, né, a simbologia ela existe um padrão na ABNT, mas muitas vezes a gente usa o símbolo que não é a ABNT. Atenção, portanto, né? Pode ser que no projeto você seja obrigado a colocar a simbologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, alguns exemplos de esquemáticos, né? Por enquanto a gente não sabe o que significa isso, enfim, né? Não sabe o que é isso, mas nós vamos aprender, acredite, tá? Só estou querendo mostrar que esses são elementos de circuito. Por exemplo, aqui, ó, olha só, esse é um circuito extremamente complexo, na realidade é um circuito integrado, e lá dentro que a gente tem é isso, dezenas de componentes, de um circuito integrado chamado amplificador operacional. Então isso tudo é para mostrar, né, que a gente trabalha, a gente analisa com o símbolo do componente. O que é bipolo? Bipolo é um dispositivo elétrico com 2 terminais. Eles se dividem em dipolo gerador, que transforma algum tipo de energia, né, não elétrica, tá, em energia elétrica. Por exemplo, a bateria transforma energia química em energia elétrica. Isso então é um dipolo gerador. Então é muito importante a convenção de polaridade de tensão e de corrente. Então a gente costuma usar uma seta para indicar tanto corrente como tensão. Então, a seta de tensão, em geral a gente faz a tela no formato de arco, né? No formato de arco. Mas aqui eu coloquei uma linha reta, não tem problema. Onde a ponta da seta da tensão representa o ponto de maior potencial. Repetindo, nós vamos representar uma tensão por uma seta, onde a ponta da seta vai apontar sempre o polo positivo e o outro terminal o polo negativo. E se isso é um gerador, a corrente, não esquecer que é a corrente convencional, a corrente sai pelo polo positivo. A corrente sai pelo polo positivo e entra pelo polo negativo. Então isso aqui é uma bateria, né? Poderia ser uma bateria ou qualquer outro dispositivo gerador. O que seria um bipolo receptor? Faz o contrário. O bipolo receptor converte energia elétrica, ele recebe energia elétrica e converte em outro tipo de energia não elétrica. Por exemplo, a lâmpada transforma energia elétrica em luz e calor. Observem a convenção de polaridade, é a mesma. A ponta da seta de tensão indica o ponto de maior potencial. Então, se você for medir essa tensão com voltímetro,
você deve colocar o terminal positivo do voltímetro nesse ponto e o terminal negativo nesse. Vejam que dá certinho. Circuito elétrico, tem aqui o bipolo gerador e aqui o bipolo receptor. Então a corrente sai pelo polo positivo do gerador e entra no polo positivo do receptor, voltando para o gerador, onde as cargas vão receber mais energia para poder continuar a percorrer o circuito. Então a tensão e a corrente. Então a aula de hoje foi isso. Foi uma aula simples. Procure rever o conteúdo, seja revendo o vídeo, seja lendo o livro da referência, para poder fixar os conceitos. Então, até a próxima.